Olá, estudante! Eu sou a professora Michele Cunha e nesse vídeo nós veremos alguns exercícios de trigonometria. No vídeo número 1 dessa série, a professora Alice deixou um problema inicial. Você conseguiu resolver? Bom, aqui nós vamos resolver ele juntos. O problema inicial era o seguinte: o topo B de uma torre vertical AB é visto de um ponto C do solo sob um ângulo de 30 graus. A distância C à base da torre é 100 metros. Calcular a altura da torre. Então, nós temos um observador aqui neste ponto C, que avista o topo dessa torre, que é lá no ponto B, sob um ângulo de 30 graus. Então, vamos chamar aqui a nossa torre, nosso exercício quer que nós calculemos a altura da torre. Vamos chamar essa altura da torre de H. Nós sabemos que o ângulo formado entre a base e a altura da torre é de 90 graus. E que essa altura ela é oposta ao ângulo de 30. Então, sendo a altura e a base catetos desse triângulo retângulo, nós poderemos usar a tangente para calcular o que se pede. A tangente se calcula com a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é a própria altura que nós queremos descobrir. O cateto adjacente é os 100 metros. Então, dessa forma, nós vamos calcular o seguinte: a tangente de 30 graus é igual à altura sobre 100. No vídeo número 7 dessa série, a professora Lohane ensinou a calcular a tangente de 30 graus. Então, nós sabemos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, substituindo aqui, nós vamos ter isso aqui. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter que 3 vezes h é igual a 100 raiz de 3. Agora, basta dividirmos ambos os lados da nossa igualdade por 3 e acharemos, então, a altura da nossa torre, que é 100 raiz de 3 sobre 3 metros. Ok? Então, esse foi o exercício inicial proposto pela professora Alice. Vamos agora para o próximo exercício. Bom, esse exercício ele vai tratar sobre semelhanças de triângulos. E nessa série foi no vídeo número 2 da professora Ana Paula. Então, considerando os triângulos ABC e a linha B', C', sendo o ângulo A igual ao ângulo A', o ângulo B igual ao ângulo B' e o ângulo C igual ao ângulo C'. Calcule as medidas de x e y. Então, aqui estão os nossos dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A'B', C', dessas medidas apresentadas aqui no desenho, ok? Então, como o exercício nos diz que os ângulos A é igual ao ângulo A', e o ângulo B igual a B' e o C igual a C', então os triângulos ABC e A'B', C' são semelhantes, e isso implica que os seus lados eles são proporcionais. Então, isso significa que o 18 é proporcional ao y, assim como o x é proporcional ao 18 e o 12 é proporcional ao 9, porque esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo igual a esse, assim como esse ângulo é igual a esse, ok? Então, aqui nós temos isso. Então, desse modo, a gente pode calcular o x e o y das seguintes formas. Nós pegamos os lados que são proporcionais com uma incógnita e igualamos aos lados que são proporcionais que não tem nenhuma incógnita. Aqui eu comecei pelo y, pode ser pelo x. Então, eu igualei o 18 sobre y é igual ao 12 sobre 9. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter que 12 vezes y é igual a 9 vezes 18. O y ele vai ser 162 dividido por 12. E aqui achamos o valor do nosso y, que é 13,5 unidades de comprimento. Vamos fazer a mesma coisa com o lado que tem a incógnita x. Ele igualado a 12 sobre 9 e multiplicando o cruzado, nós temos que 9 vezes x é igual a 12 vezes 18. O nosso x, então, ele é igual a 216 dividido por 9, que vamos achar o resultado de x igual a 24 unidades de comprimento. Fácil esse, né? Vamos dificultar um pouquinho agora? Vamos para outro exercício.
Esse exercício aqui diz o seguinte: para medir a largura de um rio de margens paralelas sem atravessá-lo, um observador no ponto A visa um ponto B na margem oposta. Suponha que AB é perpendicular às margens. De A, ele traça uma perpendicular a AB e marca sobre ela um ponto C, distando 30 metros de A. Em seguida, ele se desloca para C, visa os pontos A e B e mede o ângulo BCA igual a 70 graus. Sabendo que a distância sobre a B de A à margem do rio é de 3 metros e que a tangente de 70 graus é igual a 2,75, determine a largura do rio. Eu sugiro que você pause o vídeo nesse momento e tente resolver esse exercício. E assim que você conseguir terminar, volte aqui para verificar a solução desse problema. Ok, então vamos seguir em frente, vamos resolver o nosso problema. Aqui nós temos o desenho para nos auxiliar. Então, essas em azul são as margens do rio. O observador está nesse ponto. Ele visa um ponto B na outra margem do rio. Esse AB aqui é perpendicular à margem do rio. Ele caminha 30 metros até o ponto C e olha tanto para o ponto A quanto para o ponto B e mede o ângulo de 70 graus. O exercício nos diz que a distância do ponto A até a primeira margem do rio, que aqui eu chamei de M, é 3 metros. E ele pede que nós encontremos essa largura aqui, que aqui eu vou chamar de X. Então, nós temos aqui um ângulo de 70 graus. Temos um cateto adjacente a este ângulo, que é o 30 metros, seria o segmento AC. E nós temos também o segmento AB. Se a margem do rio vale X e o pedaço aqui do A até o M vale 3, então todo o AB vai valer X mais 3. Ok? Então vamos listar aqui o que o exercício nos dá. Ele nos dá o AC igual a 30 metros, o BCA, o ângulo BCA igual a 70 graus. Ele nos diz aqui que nós precisamos encontrar a largura desse rio, que seria o BM. Ele nos dá que a medida de AM é 3 metros e que a medida de AB é igual a X mais 3, que nós chegamos a essa conclusão. Ele nos dá de lambuja aqui a tangente de 70 graus, igual a 2,75. Então, fica bem claro que nós precisamos usar a tangente para calcular esse exercício aqui. Nós sabemos que a tangente de um ângulo se calcula, como nós já vimos anteriormente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui nós vamos ter tangente de 70 graus igual a x mais 3, que é o nosso AB, sobre 30, que é o nosso AC. Substituindo ali o valor da tangente, nós vamos ter que 2,75 é igual a x mais 3 sobre 30. Multiplicando ambos os lados da igualdade por 30, vamos ter que o x mais 3 é igual a 30 vezes 2,75. Agora, nós vamos ter que o x é 82,5 menos 3. Enfim, encontramos a largura do nosso rio, que mede 79,5 metros. Ok? Vocês conseguiram fazer? Bom, vamos para um próximo, então. Aqui nesse exercício diz o seguinte: no triângulo abaixo, nós temos que o AB é igual ao AC, que é igual a 1. Então, nesse triângulo aqui, nós temos que os dois lados desse triângulo valem a mesma coisa. Nós sabemos que um triângulo que tem dois lados iguais é um triângulo isósceles. O BC e o BD, eles são iguais pelo nosso exercício. Então, aqui nos pede no item A, que calculemos a medida de BC. E no item B, que calculemos o seno de 18 graus. Bom, como eu falei antes aqui, o nosso triângulo ABC é um triângulo isósceles que tem dois lados iguais.
Se ele tem esses dois lados iguais, esses dois ângulos, o ângulo B e o ângulo C, também vão ser iguais. Nós sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Nós já temos aqui um ângulo 36. Ó, nós temos o ângulo 36 aqui. Então, para sabermos a medida dos outros dois ângulos, é só diminuirmos 36 de 180, que é a soma de todos os ângulos internos desse triângulo. Como os outros dois ângulos do triângulo são iguais, basta nós dividirmos o valor que nós encontramos ali, que é o 144, dividir por 2, e assim nós vamos ter que cada um desses ângulos mede 72 graus. O exercício também nos disse que o BC e o BD são iguais, eles têm a mesma medida. Então, se nós avaliarmos e usarmos esse triângulo BCD, nós vamos ter que ele, com dois lados iguais, também é um triângulo isósceles. Agora, se ele tem esses dois lados iguais, esses ângulos também são iguais. Nós já vimos que o ângulo C mede 72 graus. Então, o ângulo D é igual ao ângulo C e também mede 72 graus. Agora, para descobrirmos o outro ângulo deste triângulo, esse destacado em azul, basta somarmos o 72 mais o 72, que vai dar 144, e o restante que falta para completar 180, aqui nesse ângulo em azul, é o que vai ser esse ângulo, ou seja, ele é um ângulo de 36 graus. Agora, vamos analisar o nosso triângulo. O triângulo ABD. Se nós sabemos que todo esse ângulo vermelho aqui mede 72 e esse ângulo em azul mede 36, se eu diminuir 36 desse 72 todo aqui, nós vamos achar o ângulo que é nessa parte aqui. E, casualmente, ele também vai ser um ângulo de 36 graus. Agora, os dois ângulos aqui desse triângulo ABD são iguais, ambos medem 36 graus. Isso significa que o AD e o BD são lados congruentes, eles são iguais também. Então, nós não temos só o BC igual ao BD, nós temos que o AD também é igual a eles. Certo? Seguindo em frente, então, aqui nós temos que calcular agora no item A medida de BC. Eu chamei aqui o BC de x. Nós vimos anteriormente que o BC é igual ao BD, que é igual ao AD. Então, todos eles medem x também. O exercício nos disse que o AB é igual ao AC, que é igual a 1. Então, se todo esse lado AC vale 1 e esse pedaço AD vale x, então, esse próximo pedacinho aqui vai valer 1 menos x. Agora, o triângulo ABC tem um ângulo de 36 graus e dois ângulos de 72 graus. O triângulo BCD também tem um ângulo de 36 graus e dois ângulos de 72 graus. Nós sabemos que se dois triângulos possuem todos os ângulos internos iguais, eles são triângulos semelhantes. Triângulos semelhantes e os seus lados eles vão ser proporcionais. Então, nós podemos medir o x dessa forma. Vamos lá? Começando então.
O lado oposto ao 36 aqui no triângulo ABC é o x. No triângulo BCD, o lado oposto ao 36 é o 1 menos x. Então, esse x do ABC é proporcional a esse 1 menos x do BDC. Agora, o ângulo oposto ao 72, esse ângulo aqui, oposto ao 72 do ABC, ele vai valer 1. O oposto ao 72 no BCD vale x. Então, o 1 do ABC é proporcional ao x do BCD. Dessa forma, nós vamos poder calcular o nosso x pela semelhança de triângulos. Então, o x ele está para o 1 menos x, assim como o 1 está para o x. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter que x² é igual a 1 menos x. Então, o x² mais x menos 1 é igual a 0. Aqui nós temos uma equação de segundo grau. Para calcular ela, nós vamos usar Bhaskara. Então, primeiramente, nós vamos ver o delta, se o delta é válido. O delta se calcula com b² menos 4ac. Isso nos dá que o b é igual a 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que também é 1, vezes o c, que é menos 1. Então, aqui nós achamos um delta igual a 5. Ele é válido. Vamos para Bhaskara agora. O x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, o b é 1, menos 1. Mais ou menos raiz de delta, que é 5. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Aqui, nós vamos achar dois valores para x. Como a nossa medida BC é uma medida de comprimento, ela precisa ser positiva. Então, nós vamos descartar o x igual a 2, o x2, desculpa, porque ele é uma medida negativa. E aqui, então, nós achamos o valor do nosso BC, que é igual ao x1, que é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ok? Então, agora, no item A, nós encontramos que a medida de BC, ela é raiz de 5 menos 1 sobre 2. E no item B, nós precisamos descobrir o seno de 18 graus. Mas, aonde tem um seno de 18 graus aqui? Vamos ver? Nós sabemos que o nosso triângulo ABC é um triângulo isósceles. Quando nós traçamos a altura de um triângulo isósceles relativa à base BC aqui, essa altura ela também é a bissetriz e também é a mediana. A bissetriz de A. O que significa? Significa que essa altura corta o ângulo A em dois ângulos congruentes, ou seja, iguais. Tá? Então, estes dois ângulos são iguais. E essa altura também corta a base, divide a base em dois lados iguais. Ok? E aqui, se nós dividirmos 36 por 2, vamos ter que cada ladinho vai ser 18 graus. E aqui nós achamos, então, onde é que está o nosso 18. Seguindo em frente aqui, nós sabemos que se calcula o seno de um ângulo igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando nós medimos essa altura do triângulo isósceles, nós ficamos com dois triângulos retângulos. Vamos pensar só nesse pedaço aqui, nesse triângulozinho aqui, ok? Então, aqui está o nosso 18 graus. Nós queremos o seno de 18 graus. Então, quem é o cateto oposto a esse seno? É esse pedaço aqui, que é só metade do BC, que foi o que nós encontramos lá no item A desse exercício. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o 1, pois ele é oposto ao ângulo reto aqui do nosso triângulo retângulo. Então, calculamos o seno de 18 graus igual a medida do nosso BC vezes 1/2, porque eu quero só a metade de BC.
sobre a hipotenusa, que é 1. E aqui encontramos o nosso seno de 18 graus, que é raiz de 5 menos 1 sobre 4. E chegamos ao fim do nosso exercício e ao fim da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Até a próxima!